Olá, tudo bem? E aí, vamos resolver essa questãozinha aqui da CDERJ? Questão 16 da prova de 2025? Bom, antes de mais nada, tente resolver a questão por conta própria, vá até onde você conseguir. Qualquer dúvida, coloca aí embaixo. E se que você encontrar também, você pode colocar. E se você estiver precisando de aula de reforço em física e matemática, pode entrar em contato comigo, beleza? Vamos lá. Uma esfera de aço está em repouso, suspensa verticalmente por um fio. E nessa situação, o módulo de tensão do fio é T, tá? Ao lado, uma cuba de vidro contendo água repousa sobre uma balança e observa-se que a leitura da balança é L. A esfera então é mergulhada verticalmente na cuba, mantida em equilíbrio pelo fio e totalmente submersa na água sem tocar na cuba. Nessa situação, verifique o que ocorre com o módulo da tensão no fio e com a leitura da balança. Então vamos lá. Olha só. Uma esfera de aço está em repouso suspensa verticalmente por um fio. Tá, então aqui eu tenho uma esfera de aço que ela está em repouso, suspensa verticalmente por um fio. Tá, aqui está o teto, vamos dizer assim. Aqui está a esfera de aço. E nessa situação, o módulo da tensão no fio é T. Eu vou desenhar aqui então, olha só, vou desenhar o diagrama de forças sobre essa esfera aqui. Eu tenho a força de tensão, que a corda está fazendo sobre ela, e eu tenho também a sua força-peso, tá? Sendo que, como ela está em repouso, a força de tensão, o módulo da força de tensão, vai ser igual ao módulo da força-peso, tá bom? Eu vou chamar isso aqui de tensão 1, tá? Que eu vou comparar com o segundo caso. Então, beleza. Vamos prosseguir. Ao lado, uma cuba de vidro contendo água. A água repousa sobre uma balança. Observa-se que a leitura da balança é igual a L. Então, vamos supor que eu tenho a balança aqui. Perdão, o vidro, né? A cuba de vidro. E aqui dentro eu tenho a água. Tá? A água está aqui dentro aqui. E aqui, o meu leitor mede L. Tá? L, a balança, ela converte a força feita sobre ela, faz uma conversão para massa. Então L seria a massa de água aqui nesse caso aqui. Beleza? Vamos prosseguir. A esfera então é mergulhada verticalmente na cuba, mantida em equilíbrio pelo fio e totalmente submersa na água sem tocar na cuba. Então olha só, então o que vai acontecer aqui? Eu vou ter essa cuba e eu vou ter a, a isso aqui submerso, a esfera submersa aqui dentro. Vou até diminuir um pouco a esfera. Tá? Então ela vai estar totalmente submersa aqui sem tocar nas laterais nem nada. Deixa eu continuar aqui. Nessa situação, verifique o que ocorre com o modo da tensão no fio e com a leitura na balança. Então, o que vai acontecer com a tensão do fio e com a leitura da balança? Será que ela vai medir L? Será que ela vai medir um valor maior, menor? Quanto vale e quanto vale a tensão aqui? Tá? Vamos lá. Primeiramente, vamos tentar descobrir a tensão. Fazer um diagrama de forças sobre essa esfera aqui. Que forças estão sendo aplicadas sobre elas? Sobre ela. Bom, eu tenho a força peso, tá? Força peso dela, da massa dela. Eu tenho a força de tensão, tá? Que eu vou chamar de tensão 2, tá? A força de tensão nesse segundo caso. E eu vou ter também a força de empuxo, que é a força do fluido deslocado, que é a força que as moléculas de água vão fazer aqui. Se ela está em repouso aqui dentro, parada, significa que a soma dessas forças tem que ser iguais. Isto é, as forças para cima tem que ser igual para baixo. Então eu sei que a tensão 2 mais a força de empuxo tem que ser igual à força peso. Beleza? Só que a força peso, a gente viu aqui antes, que é igual à primeira tensão. Então eu vou ter o seguinte, ó. A tensão no segundo caso mais o empuxo vai ser igual à tensão no primeiro caso. Só troquei o P pelo T1 aqui. Eu vou jogar esse força de empuxo para o outro lado. Eu tenho que T2 vai ser igual a T1 menos E.
E aqui eu já tenho uma das respostas. Olha só. A tensão no segundo caso vai ser igual a tensão no primeiro menos um certo valor. Isso quer dizer o quê? Que a tensão no segundo caso vai ser menor que a tensão no primeiro caso. Tá? Se eu vou fazer um exemplo numérico aqui. Ó. Se a tensão no primeiro caso foi 4 e o empuxo for 1, a tensão no segundo caso vai ser 3. Quer dizer, a tensão no segundo caso vai diminuir. Logo, eu tenho que a tensão diminui. A tensão diminui. Porque é óbvio, né? Tipo, a água ela meio que vai segurar um pouco essa esfera aqui. Vai ajudar a segurar um pouco essa esfera e vai ajudar e vai diminuir a força de tensão. Beleza. Se a tensão diminui, a gente risca essa e a gente risca essa. Então temos essas duas alternativas. Então L diminui, ou L aumenta. L vai ser a medida aqui na balança, tá bom? Vamos lá. Vamos resolver isso aqui. Para resolver isso, vamos pensar no seguinte. Vamos olhar isso aqui mais de perto. Aqui eu tenho a esfera. E vamos supor que aqui eu tenho o chão aqui. O chão aqui onde está contato com a balança. E eu vou desenhar uma moléculazinha de água aqui. Tá? O que a balança faz? Aqui, essa molécula de água está viajando aqui dentro do líquido. Tá? E aleatoriamente ela bate nessa superfície aqui, onde tá a balança. Vamos dizer assim, onde está essa parte de baixo aqui, que está conectado com a balança. Ela vai fazer uma pequena força aqui. Tá? E a balança, ela vai registrar essa pequena força, só que de várias. Só que como você vai ter várias moléculas fazendo força, você vai ter uma coisa chamada pressão, que é a força vezes a área aqui. Então você vai ter várias moléculas fazendo força aqui embaixo, tá? Você vai ter uma certa valor de pressão, mas vamos olhar para uma molécula só por enquanto. A molécula vai vir, bater, vai fazer uma força aqui. Se não tivesse esfera, ela simplesmente, ela poderia, se não tivesse esfera, ela poderia simplesmente pegar e voltar lá para cima e ir embora. Depois voltar de novo e ir embora. Bater, voltar de novo e ir embora. Só que como tem a esfera, o que vai acontecer? Ela vai vir, ela vai bater. Ao invés de ela ir embora, ela vai bater de novo. Ela vai voltar, vai bater de novo. Aí vai voltar, vai bater de novo. E ela pode ir embora, ok, mas imagina isso com várias moléculas, com muitas moléculas mesmo. Então, milhões de moléculas aqui, por exemplo. Sei lá, tem várias moléculas. Quando você coloca essa esfera aqui, elas vão bater aqui, elas vão bater de novo, vão bater, vão bater, vão bater. Você vai aumentar a quantidade de colisões aqui nessa superfície. Você vai ter muito mais colisões aqui. E vai ter muito mais forças registradas aqui. Isto é, como a pressão é a força sobre a área, se você aumenta aqui a força, você vai ter maior pressão aqui embaixo. Porque vai ter mais moléculas colidindo aqui porque estão batendo na esfera e voltando. Com isso, eu vou aumentar, como a balança ela registra essa quantidade de pressão aqui que está sendo feita, nesse caso aqui, registra isso e depois converte isso para massa, ela vai registrar um valor maior. Ela vai registrar um valor maior. Porque você vai ter maior colisões aqui, vai aumentar a colisões aqui, que vai aumentar, que a balança vai registrar e vai aumentar o valor de L. Logo, a letrinha certa é letrinha D de dado. Ok? Isso aí, gente. Até mais. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aí embaixo. Tchau, tchau.